Bom dia, meus amados. Hoje é quarta-feira, dia 27 de agosto de 2025. Vamos trazer hoje um tema que é complemento do tema da última quarta-feira, dia 20 de agosto, quando falamos sobre os entrantes. Entrantes e outros tipos de possibilidades, que não é só o que nós colocamos naquele áudio da quarta-feira passada. Existem outras possibilidades que ainda não temos conhecimento e nem imaginamos. Mas só o fato de falar de entrante já criou bastante expectativa e eu me sinto com a necessidade de vir aqui trazer mais algumas orientações para que as pessoas também captem melhor os ensinamentos, os esclarecimentos que estão chegando, porque às vezes se cria uma expectativa que não é real, que não é verdadeira. Vi alguns comentários, inclusive, que falaram sobre o tema e alguns até disseram: agora todo mundo vai se achar entrante. É verdade, porque, de certa forma, todos nós estamos com uma consciência mais atualizada do que era 10, 15, 20 anos atrás. Quando eu falo todos nós aqui, eu e vocês que acompanham esse trabalho. Aquele que não está interessado e que não acompanha esse trabalho não fica nem sabendo, então talvez ele também não tenha expansão de consciência e nem percebe nada de mudança na sua vida. É importante lembrar mais uma vez que existe sim os entrantes. Todas as informações que até hoje eu recebi confirmam isso. Eu não posso aqui ficar inventando história, eu tenho que contar aquilo que me é passado e que me permitem a falar. Entrantes tem muitas possibilidades, como foi dito na quarta-feira passada. Eu não vou repetir aqui, porque quem se interessa e quem não viu o vídeo da quarta-feira passada, dia 20 de agosto, vai lá na playlist e escute o vídeo. Ele fala inclusive de outras possibilidades além dos entrantes. Hoje nós vamos ficar aqui numa explicação bem tranquila, bem simples. Que você pode sim ser um entrante, mas você também pode não ser um entrante e se sentir como tal. Porque há uma diferença entre entrante e expansão de consciência. O que está acontecendo no momento atual da Terra é uma grande oportunidade de expandir a consciência. Isso é o ponto mais importante que nós temos que olhar e dar atenção. Sem expandir a consciência, nós não faremos ascensão, porque a ascensão é uma expansão de consciência. A nossa consciência se eleva, ela sobe, por isso a ascensão. Ascensão é subir. Então, fica mais fácil de compreender. Nós estamos dentro da encarnação que vai definir quem ascensiona e quem não ascensiona. Até o final da transição planetária, que se dará ali provavelmente ao final da década de 2050. Então, ali próximo de 2060, mais ou menos, uma estimativa de época de data. Quem ascensionou, ascensionou. Quem não ascensionou, não está na nova Terra e pronto, porque o ciclo se fecha. A escola que aqui dava as aulas do mundo de provas e expiações fecha aquela atividade e vai partir para uma outra atividade, que é uma escola relativa ao mundo de regeneração. Expandir a consciência é natural. Na medida que nós vamos querendo, porque é preciso querer, se interessar por assuntos, fazer alguma coisa diferente, se esforçar um pouquinho, sair daquela velha crença que nasce, cresce, vive, morre e acaba tudo, tem que aproveitar tudo nesta vida, porque senão depois morre e não aproveita nada. Tudo isso é uma crença que não leva a lugar nenhum, porque o que sobrevive à morte do corpo físico é a alma, e a alma precisa estar alinhada com as novas frequências, uma nova consciência. Vamos aqui mais uma vez repetir.
A alma é a nossa consciência. A consciência é luz que veio da fonte, que se dividiu dentro de uma mônada em superalmas, almas e fractais. Se nós estamos aqui como um fractal, e aqui na Terra como um planeta de provas e expiações, sempre vem um fractal experienciar. Se é uma alma, vem em missão específica. Então nós somos fractais em expansão de consciência para voltar a ser integrado numa alma que é a nossa versão acima, a próxima versão do nosso eu superior. Não é ainda o eu superior lá em cima, que é o espírito, que é o átomo semente, a centelha de luz da fonte. É uma alma. O fractal sempre é derivado de uma alma. A alma, por sua vez, vem de uma superalma. A superalma vem do átomo semente. Então, para nós se transformar numa alma, é preciso ascensionar, subir e ser integrada àquela versão que nós saímos. Uma alma, ela solta muitos fractais. Independente dos outros fractais que estão em algum lugar no cosmo infinito, eu posso, no meu tempo, ascensionar. Pelos meus esforços, pelo meu querer, vou me transformar numa alma. Então eu vou habitar um mundo de quinta dimensão para cima. Por isso a Terra agora, fazendo a sua transição para a quinta dimensão de consciência, todas as consciências que se equilibram nesta frequência mais elevada vão ascensionar para a quinta dimensão. Então ficam aqui na Terra, obviamente, que é a nossa casa. Ninguém constrói uma casa nova e vai morar numa outra casa. Vai ficar um tempo na casa nova, a não ser que seja um dono de construtora ou de imobiliária. Mas vamos dizer que as pessoas constroem a sua casa para morar. Então nós construímos a nossa casa planetária, transformamos numa nova Terra e vamos aproveitar esta morada nova. Vamos nos transformar numa alma porque nós seremos integrados. Nós não vamos ser dois, como eu já disse tantas vezes. Nós apenas teremos uma expansão de consciência. Seremos um só. Sempre que a alma, o fractal, sobe, ascensiona, ele é integrado à sua versão superior. Ele não é dois, ele vai continuar sendo sempre um individual com uma consciência mais expandida. O que alarga é a consciência. Quando há um entrante, o entrante não é aquela alma que estava no corpo, é a alma que chega no corpo. A alma que saiu do corpo seguiu, como sempre acontece quando há o desencarne. Não faz diferença nenhuma se a pessoa que está ali morreu, como as pessoas conhecem. A alma não está mais no corpo, saiu. Mas quando vem um entrante, aquele corpo ele não perde a animação, porque a alma é aquela que anima o corpo. Tanto que a alma vem do latim anima, que anima. Enfim, seja lá o que for a explicação, é por ali que a gente compreende melhor. Duas almas não podem estar no mesmo corpo ao mesmo tempo, mas duas almas podem ocupar o mesmo corpo. Uma vem, faz a sua experiência, ao invés do corpo ir para o cemitério ou para a cremação, vem outra alma, assume rapidamente, sem que o corpo entre em óbito. Então é assim que há a troca de almas, mas cada alma tem a sua história. Aquela que saiu do corpo continua como se tivesse morrido e vai para o plano astral. Aquela que chega, ela ganha tempo, porque ela não precisa passar pela concepção, não precisa passar pelo tempo de gestação, não precisa passar pelo tempo de criança, primeira infância, segunda infância, a não ser que ela assuma um corpo de uma alma que desencarnou precocemente, como acontece ainda. Mas são planos de alma. Para haver a possibilidade de um entrante assumir o corpo de outra alma, é preciso que tenha esse plano de alma pré-estabelecido antes de encarnar.
Na maioria das vezes as almas até se combinam. Olha, você tem uma vida de tantos anos e depois eu ocupo o teu corpo. Não tem problema. Não há nenhuma competição, não há nenhuma intriga. É apenas uma maneira de adiantar, de apressar, porque agora não tem mais tanto tempo. Por isso que antigamente, se existiam entrantes, eram muito raros e geralmente era para missão específica, não era para esse caso de apressar, de ganhar tempo, que é o que mais acontece hoje. Mas o importante é entender que, independente da missão, ou da circunstância, do combinado, da pressa, ou enfim, ganhar tempo das almas, é importante que se tenha também essa consciência de que nem todos nós que achamos que somos entrantes. Senão daqui a pouco está todo mundo dizendo que é entrante. Porque há uma diferença gritante entre um entrante e uma expansão de consciência. Quando você expande a consciência, você não deixa o corpo, você continua com aquele corpo. Não era necessário ter uma alma antes de você, naquele corpo que você ocupa hoje. Quando a consciência se alarga, nós começamos a olhar para trás e dizer, sim, eu mudei, eu não sou mais aquela pessoa, eu não penso mais como antes, eu não ajo mais como antes, certas coisas não me servem mais, certas coisas agora se ajustam melhor do que antes, enfim, um leque de oportunidades e de facilidades também. Expandir a consciência é uma coisa natural, mas é também necessária agora. A alma que vai ascensionar, ela naturalmente está numa consciência mais elevada. Não tem como ascensionar e ter a mesma consciência, isso não existe. Ela está estagnada, então. Ascensão é subir os degraus da escada da vida. Subir é sempre para cima, nunca é para baixo e nem continuar na linha horizontal. Eu acredito que muitos, com esta explicação de hoje, vão entender melhor, porque não é só entender também, é se sentir e acreditar, confiar nessas coisas, porque a informação, se ela não é absorvida, não serve para nada. Toda a informação ela é útil para aquele que está com a consciência aberta para receber, compreender e integrar aquela informação. Como se poderia ascensionar se não fosse assim? Ah, é o conhecimento. Não, não é só o conhecimento. Conhecimento sem prática não serve para nada. O que faz a alma se elevar, ascensionar, subir os degraus dessa escada da vida é o ser. A informação chega, é absorvida e é aplicada. Porque é muito bonito saber um monte de coisas. Mas depois que a alma chega lá no astral, não é o que ela sabe que vai definir se ela vai ascensionar ou não. É o estado de frequência que ela está. O seu ser absoluto. É isso que dá o grau de frequência da ascensão ou não. Então, eu vi que teve algumas pessoas que comentaram sobre isso. Ah, eu sou um entrante. Outro, eu sou entrante. Sim, tem muitos entrantes, cada vez mais. É essa possibilidade da troca de almas da Terra mais rápida. Você ganha tempo. Mas o que importa se você é um entrante ou não? Se um dia você descobrir que você é um entrante de verdade, beleza, como se diz. Aproveite e comemore, porque é um sinal bom.
Mas se você acha que é um entrante e não é, também não se preocupe com isso. Seja a tua melhor versão e você já está expandindo a consciência. Muitas vezes é mais prático para a alma e muito mais importante a alma expandir a consciência do que ser um entrante, porque entrante não significa que está salvo. Entrante é apenas mais uma alma encarnada que precisa ainda concluir o seu tempo e o seu aprendizado em provas e expiações. Ele ganha esse tempo. Agora é muito importante. Qualquer 10, 15, 20 anos é sumamente importante. Mas não é garantia de ascensão. O entrante não está garantido. Aliás, eu diria que quando um entrante é uma versão superior e vem numa missão, já vem como uma alma, corre o risco de se perder. O próprio Cristo, que era um avatar, corria o risco de não concluir a missão. Tanto que tinha uma outra alma preparada, pronta, caso ele falhasse, viria em seguida, porque não havia tempo a perder também na época. Porque eram necessários esses 2 milênios ainda para a humanidade evoluir através dos ensinamentos do Cristo. Uma alma de um avatar como o Cristo, segundo algumas referências que nós foram passadas, dizem que no nosso tempo linear ele precisou de 2.000 anos para se adensar, para poder ganhar um corpo de matéria aqui da Terra. E mesmo assim ele não foi concebido como todos nós no ventre materno. Ele materializou seu corpo no ventre de Maria. Tanto que tem aquela história que o José, embora era um homem muito bom, ele ficou tão incomodado porque ele não tinha tido relações sexuais com Maria e a Maria estava grávida. Ele achava que a Maria tinha traído ele. Ele precisou de uma visão onde veio um espírito mais elevado, uma alma mais elevada, e mostrou para ele que ali estava um ser diferente, especial, e que não era preciso ele temer que Maria não tinha traído. Enfim, nas palavras da época e no entendimento da época, eu não sei exatamente quais foram as palavras, mas fizeram ele entender que naquela situação não era necessário haver a fecundação do esperma no óvulo, para ele entender que a Maria não tinha traído para poder conceber. Ele materializou ainda no ventre, porque se materializasse um ser já grande, ia ter algumas dificuldades, ainda mais naquela época. Mas ele fez o processo. Tanto é que quando ele foi enterrado naquela catacumba, colocaram aquela pedra enorme na frente, trancar o corpo lá dentro, era como se fosse uma gruta. E quando foram lá ver no dia seguinte, eu não sei quantos dias depois, algum tempinho depois, pouca coisa, ele havia desaparecido, aquela pedra que trancava estava removida e o corpo não estava mais lá. E depois ele apareceu para os apóstolos. Na verdade, ele desmaterializou aquele corpo que estava lá na catacumba e depois ele se materializou com o corpo, obviamente, o astral dele, mas fez se perceber através de materialização como ele ressuscitado, que na verdade ele não ressuscitou. Não é preciso, a alma não morre, então não é preciso ressuscitar, ela apenas passou de uma dimensão para outra, mas ele se materializou para mostrar que ele continuava vivo. Mais ou menos assim, a história pode ser contada de várias maneiras, mas ela tem sempre um sentido, que é o sentido do entendimento. Cada um entende da sua maneira, por isso cada um conta da sua maneira. Então, a materialização e desmaterialização, ela existe a partir da 5ª dimensão. O Cristo era de uma dimensão muito elevada. Ele podia fazer isso tranquilamente. Mas ele respeitou as regras do tempo para que ele não desse muito na cara que ele era um ser realmente avatar. Ele tinha que cumprir a missão.
Como ele levou 2.000 anos no nosso tempo linear para se adensar, um outro espírito estava preparado mais ou menos na mesma época, logo em seguida, dentro de poucos anos no nosso tempo. Caso ele não cumprisse com a missão por alguma razão, ele podia falhar, porque uma vez encarnado nós estamos sujeitos às falhas, ficamos muito limitados. O outro viria e cumpriria com a missão. Como ele conseguiu cumprir com a missão, o outro não precisou se corporificar. Simplesmente volta para a sua dimensão, sem nenhum problema. Também essa questão dos entrantes, eles vêm para fazer parte da troca acelerada de almas na Terra, porque é um tempo muito curto para ver desencarnes e reencarnes, e tem ainda necessidades de muitas almas desencarnar e voltar ainda. Elas precisam desencarnar na condição já da nova Terra, mas elas precisam ainda voltar, porque tem um plano. Então, como entrantes, elas conseguem ganhar esse tempo. E também aquela questão da troca bastante acelerada para que não haja um pavor também por parte dos seres humanos de ver tanta gente desencarnar, porque isso também é horroroso, as pessoas começam a ter medo, se preocupar. Então assim, a troca é tranquila, nem se percebe, e tudo segue o plano divino. Acima de tudo, é importante que fique bem claro, a maioria das pessoas não são entrantes. Eu diria que entrantes pode ter, talvez, menos de 1%. Pode ser que mais adiante tenha 2%, 3%, 5%, 10%. Na medida que se acelera o tempo, pode se acelerar essa possibilidade. Mas hoje, não se preocupe muito se você é entrante ou não é entrante. Como saber? Alguém já perguntou, como saber se eu sou entrante? Olha, eu não sei. Aliás, o próprio entrante, às vezes, não sabe que é entrante. Ele se sente humano como nós. Ele sabe que é algo estranho, que é diferente, uma outra possibilidade, mas como não é importante, para que a gente vai perder tempo em cima disso? Vamos gastar o tempo em fazer o nosso melhor, fazer o máximo. Agora é a reta final, vamos dar toda a máquina, como se diz. Porque é assim que é, nós precisamos agora chegar lá na bandeirada. Ganhar aquela condição da frequência da nova Terra. Não importa se nós temos 1 ano, 10 anos, ou 20 anos, 30 anos de vida, se vamos até o final, quando acabar a terceira dimensão, de fato, quando baixar a régua, como se diz, quem está encarnado é porque sobrou, não vai mais precisar desencarnar, e vai ficar na nova Terra, assim mesmo, vai continuar com o seu corpo. Aí outra questão também que me trouxeram aqui é, mas então, por que a alma vai entrar num corpo já velho? Porque pode entrar em qualquer corpo. Jovem, velho, pode entrar no ventre materno, hein? Porque a alma que vem como entrante, ela também tem um plano. Ela precisa de quantos anos de vida? 5, 10, 20, 30, 50? Então ela vai escolher um corpo que vai durar esse tempo. Sabendo que agora, dentro de alguns anos, e não vai demorar muito, os corpos físicos podem ser, através das tecnologias que vão chegar, principalmente aquelas denominadas de camas médicas ou medbeds, ou até camas celestiais, elas são tecnologias ainda desconhecidas dos humanos, mas que elas têm o poder de cura total e também de rejuvenescimento. Então, se um entrante veio num corpo de 60 anos e daqui 5 anos estarei com 65, mas daqui 5 anos vamos supor que as medbeds já estejam disponíveis, então ele vai ter um corpo rejuvenescido. E está tudo certo. Eu acho desnecessário dizer aqui que certas coisas nós não devemos nos preocupar. O plano divino já se preocupou com isso, já resolveu tudo isso.
Nós só devemos nos preocupar em fazer o nosso melhor, ser o nosso melhor, ser a nossa melhor versão. Trabalhar sempre com a intenção no bem, entender que aquilo que não é ético é o grande imbróglio que vai atrapalhar a ascensão das almas. Aquilo que não é lícito vai pesar negativamente no final e nossa alma pode não ter coeficiente de frequência suficiente para ascensionar por causa das nossas atitudes, atividades ilícitas. Como foi dito num vídeo há pouco tempo, vamos encontrar o divino dentro de nós, o eu divino. Fazendo isso, não importa se é entrante, se está expandindo a consciência, o que importa é que estamos ascensionando. E se estamos ascensionando, estamos expandindo a consciência, independente de sermos entrantes ou não. Outras alternativas também existem, mas não vamos aqui hoje trabalhar sobre as alternativas outras, justamente para não confundir a consciência, porque tem ainda pessoas que têm alguma dificuldade de compreender tudo isso. Eu compreendo também, porque não é de um dia para outro que nós conseguimos entender certas coisas. É um avanço, como numa escola. Tu não vai entender as lições da quarta série se você está na segunda série, na terceira série. É preciso chegar lá. Tem pessoas que me acompanham aqui há mais de 10 anos, há 12, 13 anos, e tem pessoas que começaram a seguir agora há pouco tempo. Claro que podem ter aprendido em outros canais, em outras fontes, mas ninguém dá salto no aprendizado. É preciso ir etapa por etapa, fase por fase. Quanto mais cada um de nós se esforçar, mais rapidamente passa as fases, mais rapidamente atinge um grau mais elevado de consciência. Ninguém vai ganhar de graça a expansão de consciência. A expansão de consciência é construída, tijolo por tijolo, como se cada um de nós fôssemos o construtor desta obra. A maior e a melhor e a mais importante obra que um ser humano pode construir, que é o seu processo de ascensão. A única coisa que realmente interessa é o processo de ascensão, concluir esse processo. Estamos chegando lá. Hoje, você e eu somos a nossa melhor versão do que era há pouco tempo, do que já foi nesta experiência na Terra. A cada dia, nós lapidamos um pouquinho mais. E é esta lapidação que vai mostrar a beleza da obra de arte que cada um de nós construiu nesta escola. Eu acredito que sobre este tema, o que tinha no momento, porque daqui a pouco vem mais informações, nunca sabemos tudo, porque nada tem fim. Não há a finitude de nada, tudo tem seguimento. Consciência não tem limite. Já foi dito aqui que na nova Terra teremos 5 dimensões, até a 9ª dimensão. Quando chegar a consciência lá na 9ª dimensão, teremos que fazer uma nova ascensão para a 10ª. Então, vamos continuar essa caminhada como um belo de um passeio. Muitas vezes não temos o que fazer, pegamos o carro e saímos de uma estrada, andamos alguns quilômetros, depois retornamos, apenas para observar a natureza,
a paisagem, observar o panorama. Então vamos levar essa nossa vida como um grande passeio. Sabemos que todos têm preocupações, todos têm dificuldades, porque faz parte ainda desta reta final. Mas, como foi dito também num vídeo há pouco tempo, você não tem problemas, você tem tarefas. Então, vamos fazer as tarefas, fazer o dever de casa e tudo estará perfeito. E assim, eu vos deixo com o meu abraço de luz em cada um de vocês. Namastê.